Nunca se esqueçam, em Hebreus 11 vai dizer que Sara, ela recebeu o poder do céu para ser mãe. Você tem poder do céu para ser mãe. É o Senhor que derramou o poder do céu sobre a sua vida. Nunca se esqueça disso, mãe. Você tem influência na vida do seu filho, sim. Você é a voz profética na sua casa. Você é a voz profética do Senhor na sua família. Então, tome posse, creia. Não quer ligar, não. Tome posse, creia. Creia que o Senhor, Ele te ungiu para ser mãe. E que nesse dia nós possamos entender o nosso papel como instrumento do Senhor na vida dos nossos filhos, para abençoar a vida deles, profetizar sobre a vida deles, derramar bênção, obrigada, amor, derramar bênçãos dos céus sobre a vida dos nossos filhos, amém? O Elaine, estou feliz de te ver aqui hoje, com certeza não sou só eu que estou feliz, as meninas também, mas vamos ao mais importante, sem delongas, vamos ficar de pé, abram a Bíblia de vocês em João, capítulo 4, versículo 4, quero agradecer os pastores dessa igreja, pela oportunidade, agradecer o Senhor e dizer que mais tarde a irmã Drica vai estar aí. Eu estou igual o João Batista. Eu não sou digno de desatar as sandálias daquela que vem após mim. Brincadeira, Drica. Brincadeira. Até a piada é bíblica, gente. Brincadeira, tá, Drica? Mas ela realmente, de fato, é uma grande mulher de Deus. Hoje eu não tenho mais a minha mãe e Drica representa esse papel na minha vida. Até me emociono um pouco em falar, porque eu lembro que quando eu recebi a notícia, a primeira pessoa que chegou lá em casa foram ali o pastor Guilherme, quando eu abri a porta. E a Bíblia diz para a gente dar honra a quem tem honra. E essa grande mulher de Deus, em momentos que eu mais preciso, e eu nem abri a boca, ela já está orando por mim. Eu louvo a Deus pela sua vida. E não tem vergonha de te honrar no altar, tá? Porque você é como uma mãe para mim. Obrigada, tá? Vamos lá. João 4, versículo 4 vai dizer assim: e era-lhe necessário passar pela nova vida do Porto da Pedra. É assim que está escrito? Mas é assim que está acontecendo nessa manhã. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Aí ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dá-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor o judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água para beber, você pediria a ele e lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele, aleluia, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluia. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que você não tem marido, porque já teve 5, e agora o que tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Amém? Curve suas cabeças, vamos orar. Excelentíssimo Deus eterno e amado Pai, nós te agradecemos por essa manhã, Senhor,
que já sentimos a sua presença nesse lugar. Já sabemos que a sua presença é notória aqui, Senhor. Mas nós te pedimos, permaneça conosco, Senhor. Que a sua palavra venha cumprir o que lhe apraz. Que a sua palavra venha cumprir o seu propósito, Senhor. Toma o coração, toma a mente dos seus filhos, que eles estejam totalmente voltados, conectados, entronizados com o céu, Senhor. Que a sua palavra venha a ser cumprida. Que nada venha atrapalhar o seu propósito nesse lugar. Retira de nosso meio, Senhor, toda distração, tudo aquilo que tenta impedir a sua palavra de se cumprir. Pai, me usa como seu instrumento. Retira de mim tudo aquilo que não é seu, Senhor. Que eu seja somente o seu instrumento nesse altar. Muito obrigada por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis vos assentar, igreja? Quando o pastor Guilherme me convidou para ministrar a palavra nesse domingo, eu pensei, eu vou falar sobre uma mãe. Falei, vou falar sobre Ana, vou falar sobre Sara. E comecei a orar e meditar na palavra do Senhor e perguntar ao Senhor qual mensagem que Ele queria trazer. E eu pensei em falar da mulher cananeia, e eu fui pensando. E o Senhor falando comigo, fala sobre a mulher samaritana. E eu lá no meu secreto com o Senhor. Senhor, mas a mulher... Meu marido diz que eu sou teimosa. Não fala para ele, não. Não conta para ele, não. Aí eu, Senhor, mas a mulher samaritana... Aí o Senhor, é a mulher samaritana. Então, louve a Deus que Ele quis falar sobre a mulher samaritana. E quando eu fui, no decorrer dessa mensagem, eu consegui entender o porquê. Porque eu fui muito ministrada. Então, aqui eu venho explicar para vocês um pouquinho desse conflito entre judeus e samaritanos. Porque quando eu fui estudar essa mensagem com Samuel, ele virou para mim e falou assim, mãe, mas por que o judeu não gostava do samaritano? Não consigo entender isso. Como é que as pessoas não se falam? Aí eu fui explicar historicamente para ele o que aconteceu que causou essa divisão entre o povo judeu e o povo samaritano. E nós vamos alinhar isso aqui hoje, eu vou explicar um pouquinho sobre isso para vocês. Lá no livro de Reis, capítulo 12, no capítulo 11, Salomão morreu. Gente, se vocês nunca leram o livro de Reis, é um livro muito interessante, que ele explica muito sobre a história da Bíblia. Então, é interessante vocês lerem esse livro, que vocês conseguem entender origens de fatos que estão acontecendo hoje, sobre os reinos, sobre a divisão dos reinos, sobre a divisão das tribos, e a gente vai falar sobre isso um pouquinho. Em 1 Reis, capítulo 12, versículos do 1 ao 5, vai dizer assim, coloca aí para mim, por favor. 1 Reis, capítulo 12, versículo do 1 a 5. Salomão aqui já tinha morrido, tá, gente? Roboão, que era filho de Salomão, foi a Siquém porque todo Israel havia se reunido ali para fazer um rei. Jeroboão não era filho de Salomão, e a gente vivia a época da monarquia. Quando saía um rei, geralmente o seu filho que ficava no seu lugar. Mas Jeroboão, ele tinha uma promessa. No final do capítulo 11, vai dizer que um profeta chegou a Jeroboão e falou assim, você vai ser rei em Israel. Ele pegou um pedaço de pano, dividiu e falou assim, as tribos de Israel serão divididas. Um rei ficará com 10 tribos e um rei receberá apenas uma tribo, porque ele já era a tribo de Judá. Tá? E você reinará sobre essas 10 tribos. Mas era uma promessa condicional. Que ele fosse obediente, temente ao Senhor e permanecesse no caminho do Senhor. Tá? Agora vocês vão entender por que Jeroboão aparece aqui. Jeroboão, filho de Neobate, que ainda estava no Egito, porque ele fugiu para o Egito, porque ele estava sendo perseguido por Salomão, para onde havia fugido da presença do rei Salomão, ouviu isso e voltou do Egito. Mandaram chamá-lo, ele veio com toda a congregação de Israel a Roboão para lhe dizer, o seu pai lhes impôs um jugo muito pesado, alivia a dura servidão do seu pai. E pesado o jugo que ele nos impôs, e nós o servimos. Roboão respondeu, vão embora, voltem daqui a 3 dias. Vou resumir para vocês. Salomão morreu, aí Roboão fez essa reunião, e o povo falou assim, olha, seu pai está pegando muito pesado com a gente. Estava pegando muito pesado com a gente. Tem como você aliviar um pouquinho? Seria o carioca falando, né? Tem como você aliviar um pouquinho? Roboão pegou e falou assim, volta daqui a 3 dias. E ele foi pedir conselho aos anciãos. Os anciãos falaram assim, Roboão,
Seja esperto. Não está escrito assim na Bíblia, tá, gente? Eu estou fazendo um resumão aqui para vocês. Seja esperto. Se você conquistar esse povo vai estar do seu lado. Ele não foi esperto. E aqui já fica uma dica para vocês. Muito cuidado com o conselho de quem vocês têm ouvido. Muito cuidado a quem vocês têm pedido conselho, a quem vocês têm dado ouvido. O que Roboão fez? Ele foi lá pedir conselho aos jovens que tinham crescido com ele. E eles falaram assim, você está doido? Vai fazer isso com esse povo? Isso não sou eu que estou dizendo não, tá? Coloca aí para mim 1 Reis, capítulo 12, versículo do 7 ao 10, por favor. Isso tudo eu estou tentando explicar para vocês por que os judeus e os samaritanos não se davam bem. Vamos lá. Aqui é quando ele pede conselho aos anciãos. Eles dizem assim, e eles disseram, se hoje o Senhor se tornar servo deste povo e o servir, e em resposta falar boas palavras, eles farão seus servos para sempre. Continue para mim, por favor. Coloca o 8. Mas Roboão desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e foi pedir conselho aos mais jovens que haviam crescido com ele. Não despreza o conselho dos mais velhos. Uma vez eu estava conversando com um jovem e ele falou assim para mim, tem hora que não dá para ouvir o conselho de vocês, não, porque vocês estão um pouco ultrapassados. Gente, quando mãe fala, ela está querendo poupar vocês do sofrimento. Eu sei que tem coisa que vocês precisam passar, mas a gente, como mãe, nós fazemos o nosso papel, nós avisamos, porque nós já passamos por aquilo ali e não queremos que vocês paguem o mesmo preço, porque existe a lei da colheita. Davi, quando pecou, ele continuou sendo um homem segundo o coração de Deus, mas a espada não saiu da sua casa. Ele pagou o preço do pecado dele. Então, nós mães, quando viemos falar com vocês, é porque a gente já passou por aquilo ali. E a gente quer evitar que vocês tenham o mesmo sofrimento que nós tivemos. E muitas das vezes, vocês deixam de nos ouvir e vai pedir conselho para uma pessoa que não viveu aquilo ali, que não tem experiência para falar sobre aquilo ali. Então, valorize, honre o conselho dos mais velhos, honre o conselho dos seus pais, honre a direção da sua mãe. Vamos lá. Aí, eu não queria botar o óculos, mas eu vou ter que botar. Aí, coloca para mim, 1 Reis, por favor, capítulo 12, versículo 14, que vai dizer... Preferiu seguir o conselho dos mais jovens, dizendo, meu pai lhe impôs um pesado jugo, mas eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. E assim ele fez, tá? Pode parar por aí. Nesse momento, o povo de Israel falou assim, eu não tenho mais nada com a casa de Davi, eu vou embora. Aí acontece a divisão. Eles seguiram a Jeroboão, e a tribo de Benjamim ficou junto à tribo de Judá. Aí já separa o reino de Israel e o reino de Judá. Aí já começa a separação. Mas aí ainda não existe esse ódio. Por que esse ódio, assim? É uma questão de etnia, uma questão de mistura. Passado o tempo, essas duas nações, elas são invadidas. O povo do sul, ele é invadido pelo rei assírio e o povo do norte pelo rei da Babilônia, tá? Quando isso acontece, vamos lá. O povo do sul foi invadido e destruído pela Babilônia e o povo do norte pelos assírios, tá? Quando isso acontece, o povo que foi invadido, que foi tomado pela Assíria, eles tinham uma política diferente da Babilônia. A Babilônia entrava naquela cidade, ela levava os nobres, os mais jovens, e eles ficavam cativos lá na Babilônia. Os assírios também faziam isso, só que eles tinham uma outra forma de destruir aquela nação. Eles se infiltravam naquela nação. Eles entravam naquele local e ali eles colocavam a cultura deles, as práticas deles. E Jeroboão, no início, ele já estipulou que o povo poderia adorar qualquer deus. Ele já fez 2 bezerros de ouro.
Os altares não eram só para Deus. Esse povo, ele estava tão corrompido que ele matava suas próprias crianças. Eles adoravam a Deus, eles adoravam a Deus Aserá, eles adoravam Baal. Era uma mistura. E o que aconteceu? O povo de Israel começou a se casar com essas pessoas que não adoravam só a Deus. Essas pessoas que não adoravam só o Senhor, essas pessoas que estavam numa cultura misturada. Por isso que o povo judeu, ele não se dava com o povo da Samaria. Porque o povo da Samaria, para eles, era um povo mestiço, um povo misturado, um povo de cultura misturada. Por isso essa divisão, eles consideravam eles impuros. Mas Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele veio a esse mundo para acabar com qualquer divisão, para acabar com qualquer separação. Jesus, ele veio para juntar os povos, ele veio para reunir os povos. E Jesus, lá em João, agora vamos voltar para João, ele diz que era necessário passar pela Samaria. Imagina a gente passando pela BR, você imaginar assim, é necessário passar pelo Salgueiro. Ninguém quer, né? Eu não quero, mas Jesus não é como nós. Jesus é diferente. E no versículo 4 de João 4, nós vamos entender que Jesus achou necessário passar pela Samaria. E vocês já pararam para se perguntar, o que fez Jesus achar necessário passar pela Samaria? Por que Jesus queria passar pela Samaria? Por que Jesus está aqui hoje na Nova Vida do Porto da Pedra? Vai estar mais tarde, vai estar quarta-feira também, amém. Mas bastou um encontro com essa mulher e toda a sua história foi mudada. Como a gente chega na presença do Senhor? Essa mulher, ela não sabia com quem ela estava falando, mas você sabe. Essa mulher não sabia nem sequer onde ela estava e por que ela estava. Mas você sabe, você está na casa do Senhor. Você está na casa do Rei dos Reis. Aquele que tem todo o poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou sonhamos. Aquele pelo qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. O nome dele é Jesus. No nome dele há poder. E essa mulher, ao encontrar com Jesus, o Salvador, o Rei dos Reis, ela teve a sua vida transformada. Samaria, o lugar que ninguém queria passar. Samaria, o lugar que ninguém queria estar. Samaria, o lugar dos improváveis. Samaria, o lugar dos esquecidos. Samaria, o lugar daqueles que eram misturados, aqueles que eram pecadores. É ali que Jesus passa. E quando Jesus encontra essa mulher, a gente lê logo no início do versículo, do capítulo, que quando ele encontra essa mulher, ele está sozinho. Ele está sozinho, sem os seus discípulos, porque ele diz que seus discípulos tinham ido comprar comida. Depois, quando chegarem em casa, vocês leem o capítulo 4 inteiro. Se Jesus em algum momento comeu. Jesus não comeu. Quando os discípulos oferecem comida para Jesus, ele fala assim, porque a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Aleluia. Jesus não pediu para os discípulos irem comprar comida porque ele estava com fome. Jesus pediu para comprar comida porque tem encontros que são só ele e você. Tem momentos que são só de Jesus e seu. Tem encontros que são só você e Jesus. Eu falei para vocês de uma mulher que vivia numa cidade marginalizada, que vivia aquém da sociedade, que era desprezada, que era excluída. Mas Jesus, Ele sabe a nossa necessidade. Ele sabe do que precisamos. Ele sabe por que você está aqui nessa manhã. Ele sabe por que nós botamos o nosso joelho no chão e às vezes não temos nem forças para orar. Mas Ele, Jesus Cristo nos escuta. E o Espírito Santo, no momento de maior dor da nossa vida, Ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Nós somos pequenos, nós somos minúsculos, nós somos miseráveis, mas Deus, Ele é bom. Ele nos escuta.
Olha o que está em Mateus 6:8. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. O Senhor sabe o que de fato precisamos. O Senhor conhece o nosso coração e conhece a nossa necessidade. Essa mulher, ela estava indo para o poço simplesmente pegar água. E ela teve o melhor encontro da vida dela. E foi apenas uma vez. Você pode ter vindo hoje para a Nova Vida do Porto da Pedra para mais um culto. Mas eu tenho uma notícia boa para te dizer. Você veio para o culto. Porque Jesus se faz presente. E onde Jesus está, nada permanece do mesmo jeito. Abra seu coração. Esteja conectado com o céu. Porque o mesmo Jesus que estava ali disponível para a mulher samaritana, Ele está disponível para te ouvir. Ele está te vendo. Ele está sentado aí do seu lado, sim. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. A nossa fé. A gente às vezes permite, assim como o Roboão fez ali, a gente escuta várias vozes, mas a gente não escuta a voz do Senhor, que está ali disponível. E Ele não está disponível só aqui não. Lá em Mateus 6:6 diz que se você trancar a porta do seu quarto e orar com Deus em secreto, Ele te ouve. E não é o quarto físico. Às vezes eu preciso orar no trânsito da linha amarela e Deus me ouve. É onde você estiver. Conecte seu coração ao Senhor. A gente fica muito preocupado, às vezes, em onde. E Jesus está preocupado em como. A gente, às vezes, fica muito preocupado. Jesus quer saber como está seu coração nessa manhã, mãe. Jesus quer saber como você chegou aqui nessa manhã. Eu posso até não saber, mas Ele sabe. Eu posso até não entender, mas Ele entende. Às vezes a pessoa que está do nosso lado pode não saber, mas o Senhor sabe. É Ele quem sonda os nossos corações. É Ele quem conhece a intenção dos nossos corações. E Jesus, Ele começa a ter uma conversa com essa mulher samaritana. Ele começa a ter uma conversa com ela e ela chegando ao poço, Jesus pede água para ela. Me dê um pouco de água. E ela bem arredia. Ela fala, como que você pede água para uma mulher samaritana, você sendo judeu? Aí eu já expliquei para vocês o porquê dessa diferença entre judeu e samaritano. Essa mulher, ela estava armada. Ela estava magoada. Ela estava ferida. E quando Jesus vem ao encontro dela e lhe pede água, ela fica assim, surpresa. Como que um judeu? Mas eu estava pensando, assim, se Jesus estivesse ali com todos os discípulos, porque quando Jesus ia, não era só Jesus e os discípulos, ia uma galera atrás. Será que essa mulher se aproximaria do poço? Uma mulher que ia ao poço meio-dia para não encontrar com ninguém. Só que Jesus, Ele não faz nada pela metade. Jesus, Ele faz a obra completa. Aquele que começou a obra em sua vida, Ele é fiel para completar e Ele vai completar. Por que eu digo que Jesus, Ele faz a obra completa na nossa vida? Jesus não queria só dar para aquela mulher a água que ela foi buscar. Jesus queria, através da água viva que Ele oferece para ela, permitir que ela experimentasse o lavar regenerador do Espírito Santo. E Jesus vai dizer para ela, se você conhecesse, aleluia, o dom de Deus, e quem está lhe pedindo água para beber, você pediria a Ele, Ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu, o Senhor não tem balde, o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Quantas vezes o Senhor fala para a gente, eu vou curar, eu vou libertar seu filho, eu vou mudar esse diagnóstico. Você fala assim, Senhor, mas está aqui, ó, o exame está na minha mão. Hoje a irmã aqui deu um testemunho que o exame não deu o que ela esperava. Mas quantas vezes o Senhor quer curar da depressão, o Senhor quer tratar, o Senhor quer salvar seu filho, o Senhor quer salvar seu casamento, e você fala para Deus, Deus, mas não tem mais jeito. O Senhor é maior do que esse diagnóstico? Ele é maior do que o diagnóstico. O Senhor é maior do que uma sentença de morte? Porque Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia.
O Senhor é maior do que o médico que me deu tantos dias de vida, não importa. O Senhor é maior. O Senhor é poderoso. No nome de Jesus há poder. E a gente faz como essa mulher samaritana. O Senhor é maior do que Jacó, que fez esse poço? É maior. O Senhor não tem balde, o Senhor não precisa de balde, Ele é a fonte da água. A gente fica botando limite em Deus. A gente ora, mas a gente olha para a circunstância e fala assim, isso é impossível de resolver. Mulher, homem de Deus, use a sua boca para profetizar. Ezequiel ouviu quando ele viu aquele vale de ossos sequíssimos. Profetiza. Profetiza sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida, sobre seus filhos. Sobre essa situação que aos seus olhos é impossível. Para de achar que Jacó é maior do que Deus. Para de achar que o gigante é maior do que Deus. Ele é grande. Ele é poderoso. No nome de Jesus, há poder para mudar qualquer circunstância, qualquer cenário, qualquer situação. Mas a gente fica ali tolindo o Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor pode, mas o médico falou. Eu sei que o Senhor pode, mas a porta não se abriu. Eu sei que o Senhor falou. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu que ele tinha me indicado para uma vaga lá na empresa. Ele falou assim, eu conheço ele há muitos anos, esteve até aqui numa vigília, não sei se o pastor Guilherme vai lembrar. Ele me chama de parceiro, tá? Ele falou assim, parceiro, ainda bem que você não passou naquele processo, uma furada. Aí eu na hora falei assim, a câmera estava desligada, né? Jesus é você, né? Jesus ouve conversas que você não escuta. Jesus sabe de coisas que você não sabe. Se você está aí onde você está agora, é porque o Senhor está te permitindo estar aí. Pode não ser o melhor lugar, pode não ser o melhor cenário, mas é aí que Ele permitiu você estar. Pode não ser o melhor lugar para pegar, o melhor horário para pegar água no poço, meio-dia no sol. Mas eu confesso para vocês, se for para encontrar Jesus, eu vou meio-dia no poço. Se for para ter um encontro com Jesus, eu vou meio-dia para o poço. Você está entendendo, meu irmão, a grandeza desse Deus? Mãe, acredita, o Senhor pode sim. Pai, a porta ainda não abriu, mas Deus, Ele é fiel. Ele é fiel. E Jesus continua essa conversa com essa mulher samaritana. E Jesus vai falando com ela. Se você conhecesse quem está te pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. E a mulher respondeu que ele não tinha balde, perguntou se ele era maior do que Jacó, e Jesus respondeu, quem beber dessa água voltará a ter sede. Enquanto você ficar procurando Jesus para suprir as suas necessidades, você vai continuar precisando. Se você só ora quando você precisa, você vai continuar precisando. Jesus não é um Deus de interesse. Jesus é um Deus de relacionamento. Jesus pede água para essa mulher. Você vê Jesus beber água em algum momento aqui? Jesus não bebe água. Ele não queria água, ele queria chamar a atenção dela. O que Jesus tem feito para chamar a sua atenção e nem assim ele tem conseguido? Você já parou para pensar? A gente está sempre muito ocupado, o nosso dia é muito cheio. A gente nunca tem tempo para Jesus, mas não tem como conhecer Jesus sem abrir isso daqui. Ó. Esse é o verbo vivo. O único livro que a gente vai ler na companhia do autor é esse aqui. E Jesus te chama, mulher, Jesus te chama, mãe, nessa noite, para ter mais compromisso com Ele. Uma vez que você entrar na presença de Jesus, com o seu coração entregue, eu posso afirmar para você, a sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma. Estou dizendo que vai dar tudo certo não, tá? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas Ele que vai te sustentar. É Ele que vai segurar as suas mãos. É Ele quem vai te ajudar nos momentos mais difíceis. Você sabe que você tem alguém com quem contar em todo momento. Mas não é só por interesse, não é barganha. Jesus, eu vou orar, mas se o Senhor não fizer, não é assim. Se Ele não fizer,
ele vai continuar no alto e sublime trono. Se ele fizer, ele vai continuar no alto e sublime trono. Ele é Deus. Se ele fizer o que você quer e se ele não fizer o que você quiser, ele vai continuar sendo Deus durante todo o tempo. E essa mulher, continua esse diálogo, que eu falei para vocês que Jesus, ele é um Deus relacional. E ele fala, ele oferece água para essa mulher. Aí ele fala assim para ela, se você beber dessa água, você vai ter sede. Jesus disse, vá, chama seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, eu não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão ao dizer que você não tem marido, porque você já teve 5, e esse que agora você tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher, então, lhe disse, agora sei que o Senhor é profeta. Vocês já pararam para se perguntar por que Jesus foi na intimidade da vida dessa mulher? Vou falar uma coisa para vocês. Ferida e escondida, ela se espalha pelo corpo. Aqui Jesus está trazendo revelação do que estava no interior dessa mulher para curar ela. Enquanto você continuar guardando essa dor, guardando essa ferida, e não permitir que o Senhor entre nessa ferida e cure, essa ferida vai te levar à morte. Essa ferida vai gerar uma bactéria que vai te matar. E Jesus aqui estava trazendo, estava expondo, Jesus estava dizendo para ela, sei que você é samaritana, sei que você é excluída, sei que você está vindo para o poço meio-dia para não encontrar com ninguém, eu conheço a sua história, eu sei quem você é, mas eu sou Jesus. E eu posso mudar qualquer história, eu posso mudar qualquer decreto, eu posso mudar a história de uma nação, eu posso mudar a história de um casamento, a história de uma família. Eu sou Jesus. E Jesus, aqui nesse momento, ele faz como a parábola do bom samaritano. Jesus aqui, ele quer curar essa mulher por completo. Coloca aí para mim Lucas 10, do 34 ao 35. Jesus aqui está falando para essa mulher. E aproximando-se, fez curativos no ferimento dele, aplicando óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. Pode continuar. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou aos hospedeiros, dizendo, cuide deste homem. E se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando ele voltar. Jesus virá, tá, gente? Até aqui, Jesus virá. Ele está fazendo com essa mulher, sabe o quê? Ele está indo nessa mulher e fazendo assim, ó, tira, deixa eu ver a ferida. Onde está a ferida? 5 maridos? Espera aí que eu estou limpando. Espera aí que eu estou cuidando. O vinho, ele tem álcool, ele vai limpando, vai tirando as impurezas. E o óleo, ele hidrata aquela pele para ela cicatrizar. Jesus, quando pergunta para aquela mulher, traz seu marido, ele está criando ali um diálogo para que ela, assim como Jacó, quando Jesus chegou para Jacó, Deus chegou para Jacó e falou assim, qual o seu nome? E ele falou, Jacó. Aqui Deus está dando a oportunidade dessa mulher de reconhecer os seus pecados. Porque a palavra de Deus vai dizer em Provérbios 28, 13, que quem encobre suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e abandona, esse alcançará misericórdia. Não adianta ficar encobrindo ferida, não adianta ficar guardando mágoa. Jesus está te convidando nessa manhã, mãe, para entregar diante do altar do Senhor, que é santo, as suas dores, as suas feridas, as suas mágoas. Essa mulher, ela estava tão ferida que durante o tempo todo que ela interagiu com Jesus, ela foi arredia. E quantas pessoas estão aqui, já falar nessa noite, estão aqui nessa manhã com o coração tão machucado, tão ferido, que ao ouvir essa palavra não consegue nem entender. Mas eu oro e eu rogo ao Espírito Santo de Deus, que assim como na parábola do bom samaritano que nós lemos, o Senhor venha com vinho e óleo sobre a sua ferida, e cure, e trate, e você seja completamente liberto, completamente curado,
porque é assim que Jesus faz. Eu falei para vocês desde o início, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir, mas essa mulher se posicionou. No momento que ela assumiu, eu não tenho marido, ela entendeu, não é meu, Senhor, mas eu confesso para você. Jesus quer libertar também, Jesus quer perdão. Às vezes a culpa não é sua, às vezes a culpa não é sua, mas é necessário passar na Samaria. Porque às vezes a gente fica querendo, não, mas não fui eu que errei. Jesus não perguntou a ela, você foi iludida por ele? Não. Jesus falou, não é teu. E ela reconheceu, é verdade. E Jesus falou, esse marido não é seu, você já teve 5. Imagina a vergonha dessa mulher, gente. Jesus não poderia nem estar falando com ela. Essa mulher, ela poderia ser apedrejada de acordo com os costumes da época. Vocês estão entendendo por que ela foi para o poço meio-dia? Meio-dia ninguém pegava água, era um horário de sol. Mas uma coisa eu tenho para dizer para vocês, o Espírito Santo tem para dizer para vocês através da minha vida. Não adianta fugir dos problemas. Não adianta ir para o poço meio-dia, porque Jesus está aqui ao seu encontro. Não adianta você pensar que chegar no poço meio-dia e não encontrar ninguém vai te poupar de encarar seus problemas, porque não vai. Essa mulher não vivia só de água, ela vivia de outras coisas também. E ela precisava encontrar com as pessoas que iam apontar o dedo para ela. Mas a partir do momento que ela encontrou com Jesus, a história dela foi mudada. A história dela foi transformada. Meu irmão, minha irmã, mãe, pai, não importa, filho, o que você está esperando para expor as suas feridas diante do Senhor e permitir que Ele venha como bom samaritano e limpe, tire essas sujeiras, cuide dessa ferida e faça de você uma nova pessoa. Porque isso te impede de viver as promessas que o Senhor tem para a vida dela. Porque quando Jesus passou pela Samaria e encontrou com essa mulher, Jesus tinha propósito da vida dela. Jesus tinha o que fazer além de curar as feridas. Porque tudo começa no Senhor. Pode até passar pela gente, mas vai terminar nele. Jesus tinha propósito ao passar pela Samaria. Jesus tinha propósito do reino ao passar pela Samaria. E ao passar pela Samaria, ele teve encontro com essa mulher e a vida dessa mulher nunca mais foi a mesma. E nessa manhã o Senhor, Ele está aqui querendo transformar a sua vida. E onde você está? Onde está seu pensamento? Onde está seu coração? Onde você tem depositado a sua fé? Você ainda está preocupado se Jacó era maior do que Jesus? Você ainda está preocupado se seus problemas são maiores do que Jesus? Entra na casa do Senhor e entenda, aqui é casa de oração. Entra na presença do Senhor e entenda, você está entrando na presença do Rei dos Reis, nome pelo qual não há nome maior do que o nome de Jesus. Só um nome há, o nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder para quebrar cadeias. O nome de Jesus, ele tem poder para mudar histórias. O nome de Jesus, ele tem poder para mudar destinos. Pedro e Silas estavam naquela prisão. Como pode? As portas daquela prisão se abriram. As correntes que estavam nos braços deles se romperam. E eles foram libertos. Pelo poder do nome de Deus. Eles foram libertos. E a gente continua preso à depressão, à tristeza, à falta de esperança, porque a gente não permite que o Senhor venha e cure as nossas feridas. Que o Senhor venha e trate as nossas feridas. Curar ferida não é fácil, gente. Eu não sei se vocês já viram, uma vez eu vi chegar um motoqueiro no hospital geral, eu estava com o avô do Pablo, a enfermeira falou assim, meu filho, deita aí, que eu vou vir com a escovinha. Olha Jesus aí tratando ferida. Eu vou vir com a escovinha e com água, porque eu tenho que tirar toda a sujeira que está aí nessa ferida. Dói. Imagina você machucado, alguém vir com a escovinha e vir raspando, dói. Curar ferida, dói, machuca, sangra. Mas Jesus tem o bálsamo que vem do céu
para colocar sobre essa ferida e tratar ela de fato, porque toda ferida maltratada volta. Toda ferida mal cuidada volta, e quando ela volta pior do que como era da primeira vez. Mas Jesus, o Rei dos Reis, Ele está aqui nessa manhã, com vinho e óleo, para tratar, para curar, e até hidratar a sua pele. E além de ser curado, você sai bonita. Brincadeira, gente. Mas Jesus, Ele é assim. Jesus, Ele transforma a nossa vida. Ele transforma a vida, transforma histórias. E no versículo 25, Ele revela para ela, porque para você ver, essa mulher, ela conhecia. Esse povo samaritano, eles conheciam a palavra. E não adianta conhecer sem o Espírito Santo. Não adianta conhecer sem o discernimento de o que é, quem é a palavra de Deus. Não adianta conhecer e não deixar que, através da palavra, você modifique a vida de outras pessoas. E no versículo 25, Jesus revela para ela que ele era o Messias. Coloque aí para mim, por favor. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Vamos ler todos juntos? Vamos lá. 1, 2, 3. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. É Jesus que está falando com você nessa manhã. É Jesus que está querendo cuidar das suas feridas. É Jesus quem marcou um encontro com você na Nova Vida do Porto da Pedra nessa manhã. É Jesus quem está nesse lugar. É Jesus quem está lavando, te curando, te transformando. É Jesus quem quer mudar a sua história. É Jesus quem quer mudar a história da sua família, mãe. É Jesus quem quer mudar a história da sua casa. É Jesus quem quer mudar a história de uma nação. E quem sabe você, assim como essa mulher samaritana, chegou aqui hoje, nessa manhã, com vergonha de estar na presença do Senhor. Mas Ele diz que você é filha. A palavra de Deus diz: eu bem sei que pensamento tenho ao vosso respeito. Pensamento de paz, não de mal. Vocês estão entendendo quem é o Senhor que a gente serve? Vocês estão entendendo quem é o Deus que a gente serve? É sobre Ele, mãe. É sobre Ele, família, que vocês vieram aqui nessa manhã para ouvir. Tem jeito sim. Essa mulher, ela teve 5 maridos. A sociedade podia até olhar, 5 mais 1, né? Porque o que ela estava ainda não era dela. A sociedade podia até olhar para ela e falar assim: não tem mais jeito. Mas Jesus, Ele olha e fala: para mim tem jeito. Eu sou quem pode mudar a história. Eu fico encantada como o Senhor, Ele é poderoso em transformar histórias. No início de tudo, só havia a palavra. E Ele disse: haja luz, e houve luz. Esse é o poder da palavra. E essa mulher, ela ficou tão alegre quando ela entendeu que aquele era o Messias, que ela esqueceu até do cântaro. Quando a gente tem o nosso verdadeiro encontro com o Senhor, a gente esquece até das nossas necessidades pessoais. Porque a palavra de Deus diz: buscai em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, aleluia, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai, mulher, buscai, família, em primeiro lugar o reino dos céus, aleluia, a sua justiça, porque as demais coisas Ele acrescenta. É Ele quem dá saúde, é Ele quem dá o sustento, é Ele quem dá a provisão, é Ele quem cura, é Ele quem liberta, é Ele quem salva. Nesse nome há poder, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Coloca para mim João 15:5, por favor. Não, tira para mim, por favor. Por favor. Desculpa. A alegria dela foi tão grande que ela esqueceu a verdadeira necessidade. O Ministério de Louvor pode subir, por favor? Foi tão grande
tão grande que ela esqueceu o porquê que ela estava no poço. E eu queria te convidar nessa manhã a refletir sobre qual motivo que te trouxe ao poço, a essa fonte nessa noite, nessa manhã, desculpa, gente, nessa manhã de domingo, Dia das Mães. Mas que você, quando o Ministério de Louvor cantasse esse louvor, eu queria que, se você estiver com a sua mãe aí do seu lado, se você estiver com a sua mãe próxima, fique com ela. Se você não tiver, procure alguém, mas não deixe ninguém sozinho. Eu queria que todos procurassem alguém nesse momento. Toda a igreja procurasse alguém e ficasse do lado dessa pessoa. E que você, ao cantar esse louvor, possa entender que apenas uma vez é necessária. Procure alguém, não permita, que pode ficar de pé.